O Barroso é um tremendo de um cara de pau, né? Ele escreveu um artigo no Estadão, sentando o malho no próprio Estadão. E esse meu vídeo aqui é um react. Eu vou reagir a esse artigo que ele escreveu no Estadão. O Barroso ficou chateado, hashtag chateado com X, com a sequência de editoriais do Estadão sentando a lenha no STF. O título da matéria do Barroso é esse aqui, olha. Opinião: o STF que o Estadão não mostra. A primeira coisa que me chamou a atenção é que não é comum que um jornal permita uma matéria cujo título seja, por si só, um descrédito ao próprio jornal. Será que se algum jornalista quisesse escrever uma matéria com o mesmo teor, o Estadão permitiria? Ou seria vetado? A resposta todos nós sabemos, né? Vamos aqui fazer um exercício imaginativo. Será que o Estadão convidou de livre e espontânea vontade o Barroso para escrever uma matéria com esse teor contra o próprio Estadão? Ou será que foi a assessoria do Barroso que mandou aquela solicitação, leia-se, requisição, né? Mandou aquela solicitação pedindo ao diretor do Estadão um espacinho para escrever aquele artigo maroto? Então esse pedido, se é que houve um pedido, não me soa exatamente como um pedido, mas sim como uma ordem. Que consequências o jornal sofreria caso o Estadão desse uma negativa ao Barroso? O próprio ato do presidente do STF solicitar um espaço no jornal para escrever um artigo criticando esse mesmo jornal, pelo fato desse jornal fazer críticas à corte que ele preside, por si só já é um fato escandaloso. Olha isso aqui. Ele começa o artigo assim: no último ano, o jornal O Estado de São Paulo produziu mais de 40 editoriais, tendo por objeto o STF ou o CNJ, órgãos que presido. Ele contou, ficou ofendido, magoou, sentiu, Tino. Por um lado, tal fato revela a importância que o judiciário tem na vida brasileira, seu papel na preservação da estabilidade institucional e nas conquistas da sociedade. Veja bem, ele está dizendo, então, que esses mais de 40 editoriais falando do STF é porque o STF é lindo, maravilhoso, importantão. Isso é de um cinismo monumental, porque qualquer um sabe que esses 40 editoriais falando do STF é porque o STF indevidamente tomou um protagonismo político completamente indevido no país, porque esse protagonismo político é completamente indevido para um tribunal. Não é um comportamento digno de uma Suprema Corte, e por isso houve mais de 40 editoriais falando disso. Depois o Barroso fala: o Brasil é o país que ostenta o maior grau de judicialização do mundo, o que revela a confiança que a população tem na justiça. Do contrário, não recorreria a ela. Aqui o Barroso está fingindo que ele não sabe que a maior judicialização do mundo no Brasil é porque os tribunais se permitem ser utilizados como instrumento de política e também porque a legislação do Brasil, a exemplo da lei dos juizados especiais, permite uma judicialização de massa, sem custas, sem consequências, sem responsabilização, sem a necessidade de advogado, sem responsabilização em caso de insucesso. Então as pessoas judicializam tudo não porque são fãs dos tribunais, mas porque a lei ela é amigável aos aventureiros judiciais. Prossegue o Barroso. E, no entanto, praticamente todos os editoriais foram duramente críticos, com muitos adjetivos e tom raivoso. Na boa, ele está dizendo aqui que o tom desses editoriais foi um tom raivoso. Eu já não acho isso, eu acho justamente o contrário. Eu acho que o tom foi até polido demais, educado demais. Considerando a forma como o STF trata os cidadãos, a Constituição e as leis, eu acho até que foram educados demais, tiveram deferência demais. O Barroso devia estar agradecido do Estadão não ter pego mais pesado, isso sim. Perceba como qualquer coisa fere as suscetibilidades dessas bonequinhas de porcelana. Críticas como as do Estadão, extremamente polidas, são recebidas por essas bonequinhas de porcelana como críticas raivosas, como discurso de ódio. Aí o Barroso diz depois que, ainda que não deliberadamente,
Esses veículos de comunicação contribuem para um ambiente de ódio institucional. Como nós já estamos cansados de saber, esses ditadores de toga não aceitam nenhum tipo de crítica. Crítica para eles, assim como para todo ditador, crítica é um discurso de ódio, é uma atitude digna de punição. Depois o Barroso ainda cita Rosa Luxemburgo, olha só, parafraseando Rosa Luxemburgo, liberdade de expressão é para quem pensa diferente. Nada demais nessa frase que ele citou. O problema é ele citar essa agitadora revolucionária marxista chamada Rosa Luxemburgo. Então não foi o que ela falou, mas quem disse? A frase citada não tem nada demais. O que é revelador é ele escolher justamente essa ativista marxista para parafrasear. Nesse trecho aqui, o Barroso ele cita alguns fatos que ocorreram no âmbito do Poder Judiciário que ele considera que são dignos de aplausos. E ele diz, olha, o Estadão não viu isso aqui foi muito bom, a Justiça agiu muito bem fazendo isso, isso e isso. Ele cita aí os exames nacionais da magistratura e dos cartórios, a redução de reclamações trabalhistas, extinção de 4 milhões ou mais de execuções fiscais inviáveis, envio de mais de 200 milhões de reais para as vítimas do Rio Grande do Sul. O Barroso ele só se esquece que o papel da imprensa não é ficar aplaudindo órgãos ou agentes públicos. O papel primordial da imprensa é fazer críticas. É claro, isso que eu estou falando acontece em países livres, o que não é o caso do Brasil, evidentemente. Nas ditaduras, realmente o papel da imprensa é aplaudir mesmo, Barroso. Nesse parágrafo aqui, o Barroso, ele diz que o STF é o tribunal mais produtivo do mundo, tendo proferido mais de 114 mil decisões apenas em 2024. O que o Barroso não te contou, mas eu vou te contar, é que o papel de uma Suprema Corte não é julgar cada ninharia que lhe aparece. O papel de uma Suprema Corte, assim como a Suprema Corte aqui dos Estados Unidos, é julgar apenas as causas constitucionais muito relevantes. Só para vocês terem uma ideia, a média de casos julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos por ano não passa de 100. Isso não significa que a Suprema Corte dos Estados Unidos não tem trabalho ou não quer trabalhar. Isso significa que eles se concentram nos casos realmente constitucionais. Eles não ficam aqui se metendo nessas ninharias que o STF fica se metendo. O STF não deixa os outros poderes trabalharem. O STF devia julgar menos casos e não mais. Mas eles não aceitam perder poder. Eles querem julgar tudo, se meter em tudo. O STF está muito longe de ser uma corte estritamente constitucional. É um tribunal político que topa decidir tudo, qualquer ninharia em troca de poder. Depois o Barroso escreve um parágrafo defendendo o ativismo judicial do STF, dizendo que o STF acertou em disciplinar as câmeras nas fardas dos policiais, em exigir um plano para o sistema prisional, em estabelecer uma quantidade mínima de drogas para diferenciar o tráfico do uso, em demarcar as terras indígenas. Enfim, ele continua pedindo aplausos para o judiciário, como se isso não fosse muito ridículo. Depois ele fala, em suma, é possível não gostar da Constituição e do papel que ela reservou para o STF, mas criticar o Supremo por aplicar a Constituição é que não é justo. Gente, vocês estão sendo injustos nas críticas contra o Supremo, hein? A referência ao afã por holofotes tem pouco sentido. Nós julgamos na frente dos holofotes, com transmissão por TV aberta. É a lei. Somos o tribunal mais transparente do mundo. Será? Faltou explicar o fato, Barroso, dos advogados não terem acesso aos processos dos seus clientes. Cadê a transparência? Os inúmeros inquéritos sigilosos, em que não tem nem nenhuma diligência mais sendo feita. Mas eles permanecem sob sigilo porque o Alexandre simplesmente não quer que aqueles documentos venham a público, porque os documentos vão mostrar os atos ditatoriais que ele praticou. Por isso que ele mantém tudo em sigilo. Que tribunal transparente é esse, Barroso? Aí, nesse parágrafo aqui, ele se coloca como realmente o dono da verdade. Olha o que ele escreveu aqui. Os editoriais procuram dar especial ênfase a pesquisas de opinião com percentuais negativos. Tais pesquisas revelam, no máximo, o que um grupo de pessoas pensa, e não o que é a verdade. Resumindo, o que ele está dizendo aqui é que quando tem crítica ao STF, é porque aquilo ali é apenas uma opinião de pessoas que estão pensando errado, porque essas pessoas não estão pensando
coisas verdadeiras. O que é verdadeiro para o Barroso é sempre aplauso ao STF, nunca crítica. Ele fala lá depois, olha, popularidade e legitimidade são coisas completamente diferentes. A propósito, nenhum ministro do STF recebe remuneração acima do teto constitucional. E nem precisa, né? As esposas dos ministros, com escritórios que atuam no STF, se incumbem desses ganhos milionários, Barroso. As palestras que vocês dão também dão conta desse faz-me rir a mais. Ninguém precisa ganhar mais do que o teto constitucional. Não tem necessidade. Para terminar, Barrosão da Massa escreve o seguinte: o STF tem 3 grandes missões. 1. Assegurar o governo da maioria. Será? E as minorias, que eles tanto dizem preservar? 2. Preservar o Estado de Direito. E 3. Proteger os direitos fundamentais. O que o Barroso não está te dizendo é que, na verdade, o STF não tem a função de proteger nada. Justiça não protege nada, justiça não debate nada. A função de debate é no parlamento, não é na justiça. O judiciário julga, o judiciário pega aquele caso, compara o que está acontecendo ali com o que diz a Constituição e a lei e aplica o direito. Não é para proteger nada, não é para ser guerreiro da justiça social, mas como ele mesmo se denomina, ele é um iluminista. Ou como nós dizemos, ele é um iluministro. Ele é aquele cara que diz que vai empurrar a história para frente, como se isso fosse tarefa do judiciário, né? Depois ele, na maior cara de pau, termina dizendo que, sob a Constituição de 88, temos 36 anos de eleições regulares. Mas, Barroso, as eleições de 2022 foram tudo menos regulares. As eleições de 2022 tiveram aquele dedinho na balança que o TSE colocou, censurando os opositores na cara dura para beneficiar um dos lados. Em suma, o artigo do Barroso no Estadão é de uma cara de pau formidável. Seria muito bom que os responsáveis pela diretoria lá do Estadão contassem ao público como se deu essa tratativa para a publicação desse artigo. Como foram as conversas? Qual foi o tom? Conta pra gente, Estadão. O povo quer saber.